Olá, meu nome é Patrícia e juntamente com os engenheiros Cláudio e Paulo Sérgio, iremos apresentar o artigo Desenvolvimento de modelo de clusterização de usinas eólicas para atendimento de modelos de previsão do ONS. A apresentação desse artigo será dividida em 5 tópicos, que são estes: a introdução, um breve referencial teórico, o desenvolvimento metodológico e, por fim, os resultados e conclusões. Introdução. O Brasil possui a maior parte de energia elétrica gerada de fontes renováveis, cerca de 83%, e pretende-se aumentar para 85% no ano de 2030, segundo fontes do Plano Decenal de Expansão de Energia 2030. Desse modo, o Brasil está constantemente incentivando o desenvolvimento sustentável de energia, principalmente através de outras fontes de energia renovável, tais como solar, fotovoltaica, biomassa, e destacando o estímulo de interesse na geração da solar e eólica, complementando a fonte hídrica, que atualmente possui a maior parcela. No caso da geração eólica, foram contratados no ambiente de contratação regulada cerca de 750 empreendimentos eólicos desde a realização do segundo leilão de energia de reserva de 2009, o que totaliza uma capacidade instalada de 19.127 MW. Além disso, essas contratações ocorreram nas regiões Nordeste e Sul do país, que são as regiões com maior potencial de geração de energia desse tipo de fonte. Essa figura apresenta aqui a localização, né, dos empreendimentos eólicos contratados nos leilões de energia. O modelo D100, que é uma ferramenta utilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, direciona a programação diária de operação. E como vimos no slide anterior, o sistema elétrico brasileiro tem recebido uma grande inserção de geração eólica, porém essa geração é de difícil previsão. Ela é uma fonte não despachável, onde a programação da operação depende de uma boa previsão de energia a ser gerada. A geração eólica está sujeita à disponibilidade e velocidade do vento dos aerogeradores, portanto, seu despacho depende da produção do parque eólico e da carga ao longo do dia, o que atualmente dificulta a sua operação programada. Atualmente, o ONS realiza essa previsão por agrupamentos definidos por critérios elétricos e ou burocráticos. Ao invés de testes realizados internamente, esse critério de agrupamento passou a ser questionado, uma vez que, em alguns casos, existem usinas que estão muito distantes fisicamente, ou seja, têm perfis de vento diferentes e estão no mesmo cluster, por exemplo, essa aqui em azul com outras aqui em azul, e o contrário também ocorre. Existem usinas que estão muito próximas e estão em grupos diferentes. Por exemplo, esta vermelha aqui no meio de outras usinas azul. Então, tornou-se, portanto, a necessidade de aprimorar a clusterização dos parques eólicos com o intuito de tornar mais confiável a previsão de ventos e, consequentemente, de geração eólica realizada pelo ONS. Após essa introdução e contextualização, podemos, portanto, descrever os principais objetivos desse trabalho, que envolve trazer um novo método de clusterização adaptado ao caso brasileiro, complementando a academia em relação a essa área, também contribuir significativamente para o planejamento operacional do ONS no aspecto de geração eólica. Para atender esse objetivo, será aplicado o modelo de misturas gaussianas, o GMM, que será inicializado por outro método de clusterização, o CAMINS, e aprimorado através da clusterização hierárquica, e além disso destaca-se que o estudo de caso utiliza-se de dados reais e obtidos pelo ONS de geradores instalados no Brasil. Referencial teórico. O primeiro método da clusterização hierárquica é o algoritmo que organiza um conjunto de dados em uma estrutura hierárquica de acordo com a proximidade entre os indivíduos. Os resultados do agrupamento hierárquico podem ser mostrados usando um dendrograma, como pode ser visto nessa figura. Por ela podemos ver que o algoritmo pode ser implementado usando a abordagem bottom-up, onde parte da base para o topo, ou a top-down, começando com todos os pontos de dados atribuídos no mesmo cluster e realizando divisões recursivamente. O CAMINS ou CAMédia é um método de classificação não supervisionada, e K indica o número de clusters ou grupos que deseja agrupar. A figura ilustra um exemplo de aplicação do CAMINS. Por último, o modelo de misturas gaussianas, o GMM, ele é definido por meio de uma função de densidade de probabilidade como representado nessa equação. A ideia desse modelo é que possamos estimar não apenas o centroide de cada cluster, que é o que ocorre no CAMINS, mas também a forma de cada cluster. Para isso, podemos fazer através da estimação de parâmetros da matriz de covariância de uma gaussiana, de uma função normal. Dando continuidade à apresentação, vamos agora para a metodologia proposta.
Antes de entrarmos na metodologia de fato, vamos para a base de dados utilizados neste trabalho. Este trabalho, a clusterização necessita de históricos de velocidade de vento. Utilizamos aqui históricos de velocidade de vento de 487 usinas, 407 usinas para o Nordeste e 80 usinas do Sul. Esses dados, né, são coletados pelo ONS e os dados das coordenadas geográficas também utilizados nesse trabalho, coletadas da ANEEL. O período de análise vai de janeiro de 19 a dezembro de 2020. Temos uma observação a cada meia hora para cada usina neste período. Neste slide trazemos a dispersão geográfica das usinas eólicas por estado do Nordeste, gráfico à esquerda, e suas correlações, gráfico à direita. Pelo gráfico de correlações, podemos notar que existem usinas dentro de um mesmo estado com correlações muito baixas e outras com correlações com usinas de outros estados mais altas. Neste próximo slide, a dispersão geográfica das usinas eólicas do Sul. Essas usinas se encontram nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior parte delas no Rio Grande do Sul. O gráfico à direita ilustra o comportamento da correlação dessas usinas. Então, por esses gráficos de correlação, já notamos, características de alguns clusters específicos de usinas. Continuando com a contextualização do problema, atualmente o ONS realiza clusterização de usinas eólicas por ponto de conexão. Porém, essa clusterização é um pouco ingênua por não levar em conta características de vento. Dando um zoom nos clusters 38 e 39, desta forma notamos que existem 3 usinas do cluster 39 imersas no cluster 38, isso por conta apenas das suas conexões elétricas. Tomando 3 usinas espalhadas, numerando essas 3 usinas, a usina 0 e 1 pertencente ao cluster 38 e a usina 2 pertencente ao cluster 39, notamos pelo gráfico de correlação à direita que, embora a usina 0 e 1 estejam no mesmo cluster, elas apresentam correlação muito menor do que, por exemplo, a usina 0 com a usina 2 ou a usina 2 com a usina 1. Justificando a necessidade de uma clusterização mais eficiente do que a utilizada por ponto de conexão. Desta forma, propomos uma nova metodologia de clusterização de usinas eólicas a ser utilizado pelo previsor do ONS. Este modelo pode ser separado em 3 etapas principais, onde os nossos dados de velocidade de vento, primeiramente, são aplicados a um mecanismo de redução por componentes principais e, posteriormente, classificados pelo modelo de misturas gaussianas, inicializados pelo Cummings. Posteriormente, se algum desses clusters não atendem um critério de correlação mínima, esses são elencados e sofrem uma reclusterização, dando origem à etapa 2. E após atendido a todos os critérios de correlação da etapa 2, temos uma terceira etapa, onde é calculado a correlação de cada usina com a média interna e aplicado o quantil 15%. Se o quantil 15% for menor que 0,85 ou ao menos uma usina dentro desse cluster tiver correlação com a média interna inferior a 0,8, esses clusters são elencados a sofrerem uma nova reclassificação, onde essa reclassificação é feita por um modelo hierárquico. O modelo utilizado é o Average Linkage, com matriz de distância utilizado 1 menos ρ², onde ρ é a matriz de correlação interna de cada cluster. Todos os algoritmos foram disponibilizados no GitHub, porém com dados fictícios. Os resultados que obtivemos. Para as 407 usinas do Nordeste brasileiro, nós tínhamos 33.600 medições para cada uma dessas usinas. Primeiro passo do método, então, a gente usa a análise de componentes principais e então a gente encontra um gráfico de variância acumulada por número de componentes.
a gente definiu então que em 70% da nossa variância acumulada, a gente teria o nosso número de componentes principais. Então, as 407 usinas ficaram então com 14 medições para cada usina. Essas 14 medições são as componentes principais. Na primeira etapa, então, da clusterização, a gente aplica o modelo GMM e a gente dividiu, então, as usinas do Nordeste em 15 clusters. Então, a medida da correlação, neste gráfico aqui, a gente percebe que alguns clusters são bem esparçados. O mais esparçado deles é o cluster 11. Então, no gráfico aqui de localização dos clusters, né? A gente percebe que o cluster 11, que é esse cinza, ele tem usinas no sul da Bahia até o estado do Alagoas. Então, isso sugere para nós uma reclassificação. Então, após o primeiro nível de classificação, fazendo a reclassificação, nós vamos obter este gráfico aqui com os novos clusters. A gente percebe que o cluster 11 ele foi subdividido em 9 novos clusters. Então, nós ficamos com 11.1 até 11.9. Outros clusters também foram subdivididos. Nós colocamos aqui para exemplificar os critérios que devem ser atingidos. O subcluster 3.1. Então, a gente tem que atingir o critério de correlação e o critério dos quantis. A correlação é calculada a partir da média interna de cada cluster. Este critério foi atingido. O valor limiar seria 0,7. Todas as usinas ficaram com a correlação acima de 0,7. No entanto, o critério do quantil 0,15 ele não foi atingido, que era 85%, ele ficou abaixo disso. Então, nós precisamos fazer uma nova classificação. Então, o subcluster 3.1 foi dividido em 3 novos clusters. Aqui nós colocamos, para exemplificar, o subcluster 3.1-3. Após alcançar os critérios de correlação e dos quantis, atingir esses critérios, a gente tem aqui o gráfico da classificação hierárquica. Nas usinas do Sul, foram feitos o mesmo processo de todo que foram feitos nas usinas do Nordeste. Então, na primeira etapa, nas usinas do Sul, a gente percebia 3 clusters precisando de subdivisão, que foi o cluster 1, o cluster 2 e o cluster 5. Realizando todo o processo, a gente chega na terceira etapa com os clusters 1, 2 e 5 subdivididos em mais 2 clusters cada um. Nós utilizamos o modelo GMM para agrupar usinas eólicas, auxiliando assim o planejamento diário de operações do ONS. Para a aplicação do método, nós utilizamos o CAMINS e a clusterização hierárquica. A análise de componentes principais foi utilizada para que a gente pudesse realizar a preparação dos dados. Dessa forma, a gente obteve uma nova maneira de agrupamento dos aerogeradores, que a gente utilizou o perfil do vento e a localização geográfica das usinas. A gente obteve, então, uma classificação menos ingênua do que a que era realizada anteriormente. A principal contribuição deste trabalho foi, então, melhorar a previsão de geração eólica, auxiliando um melhor planejamento do ONS. As referências que a gente utilizou foram estas.